Estudo de número 3, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 1 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Anteriormente nós estudamos a genealogia de Jesus. A partir do capítulo 18 aqui vamos ver a respeito do nascimento virginal de Jesus Cristo. Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. Vamos então dar início à nossa meditação aqui no capítulo 1 de Mateus, concluindo aqui a questão do nascimento de Jesus, na verdade iniciando e concluindo o capítulo. Antes de mais nada, obrigado aí aos irmãos que entraram em contato, ok? Então vamos lá ler então o capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler até o versículo 23. Diz assim o texto. O Joel vai ler para nós. A partir do versículo 18 diz assim, Mateus capítulo 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ok, nós temos aqui diante de nós, então, o relato bíblico acerca do anúncio do nascimento do Messias. Lembrando que Mateus ele quer exatamente que nós compreendamos que Jesus é o Messias. Então, aqui é o anúncio do nascimento do Messias. O texto é muito importante, porque ele começa já aqui no versículo 18 dizendo: foi assim o nascimento. Ele faz uma afirmação a respeito de como foi o nascimento. É bem verdade que naquela época existiam muitos mitos a respeito de nascimentos de pessoas, de deuses gregos que nasciam de mulheres humanas, né? Filhos de deuses gregos que nasciam de mulheres humanas, mas aqui a intenção dele não é fazer nenhuma relação com os deuses gregos. Ele simplesmente quer mostrar que no devido tempo, na plenitude do tempo, o Senhor Deus, ele enviou o seu filho e através de Maria, então foi possível a encarnação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui no versículo 18 a afirmação: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. 2 pontos, ele vai explicar como é que foi esse nascimento. Diz assim: Maria, sua mãe, estava prometida ou estava desposada, estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles se unissem, ou seja, antes que tivessem o casamento, o ato sexual em si consumado, Maria então se achou grávida pelo Espírito Santo. Nós temos aqui nesse texto 2 pessoas, o nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade 3 pessoas, a pessoa de Maria e a pessoa do Espírito Santo. Texto bem simples aqui. Nós sabemos que Maria ela é amada pelos católicos, mas ela é odiada pelos crentes, infelizmente, né? Os crentes, por causa dos católicos, eles acabam não gostando muito de Maria. Mas ela é mãe do nosso Senhor e nós devemos todo respeito a ela, não veneração, como diz os católicos, nem adoração. Irmão, já que o irmão disse Maria, né? Maria, mãe de Jesus, alguns dizem mãe de Deus, tem uma perguntinha aqui para o irmão. Qual a posição católica com relação a Maria? O que os católicos acham? O que eles veem em Maria? Como é que eles veem Maria? Como é que fica aí? Boa pergunta, Joel. Tá parecendo Rota 66 mesmo, pastor Alberto, hein? O que nós temos aqui
somos 4 afirmações a respeito da doutrina católica ligada a Maria. Eu sei que os irmãos não são devotos de Maria, eu nem precisaria falar isso aqui, mas para o conhecimento dos irmãos, ó, é importante saber o que a Igreja Católica pensa. Quer dizer, os católicos fiéis, né? Porque a maioria do povão nem sabe quem é Maria, só sabe que é mãe de Deus, na opinião deles. Mas é importante os irmãos saber para quê? Para poder refutar, para poder debater, para poder argumentar contra. Então eu tenho aqui 4 pontos principais que regem a doutrina católica com relação à pessoa de Maria. A primeira doutrina é dizer que Maria é mãe de Deus, ou seja, a expressão grega aqui, Theotokos. O que aconteceu? É que no ano 431 houve o concílio de Efésios. E nesse concílio aqui havia uma doutrina que negava a divindade de Cristo, a doutrina ariana. Então Ário surgiu ali, vamos assim dizer, o testemunho de Jeová da época, surgiu e ele começou a botar em dúvida, começou a negar a divindade de Cristo. Então houve esse concílio aqui com o intuito do quê? De provar que Jesus Cristo é Deus. Então eles colocaram o argumento de uma forma bem lógica. Jesus Cristo é Deus. Maria deu à luz a Jesus. Então logo Maria é mãe de Deus. E eles colocaram assim, dessa forma. A intenção desse concílio não era dizer algo sobre Maria em si, mas sim sobre a pessoa de Cristo. Eles queriam apenas provar que Jesus ele era divino. A Igreja Católica, então, olhando para esse concílio de 431, ela deu uma reinterpretação a respeito desse termo, Maria, mãe de Deus, e lhe atribuiu, então, um valor especial, um valor que a coloca um pouco inferior a Deus. Chegaram a dizer até que Maria é a rainha dos céus. Então aqui é o primeiro ponto da Igreja Católica com relação a Maria, é a crença de que Maria é mãe de Deus, né? Talvez você já fez essa reza aí, Ave Maria, cheia de graça, mãe de Deus. Cara, nem sei mais que eu não rezo. Bendito teu nome entre as mulheres. Então, Santa Maria, mãe de Deus, né? Então a expressão surgiu aqui, o Joel tá bem, né, católico aí. Surgiu aqui por causa do concílio de Éfeso. A segunda doutrina que os católicos empregam com relação a Maria é a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras, é muito claro que Maria teve outros filhos depois que Jesus nasceu. Isso é muito claro. E o próprio texto que nós lemos aqui, o versículo depois que o Joel leu até o versículo 23, o versículo 24 diz assim, o 25, né? Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho. Ele pôs o nome de Jesus. Então o texto aqui e em outros lugares é muito claro que que Maria teve depois de Jesus outros filhos, e obviamente por meios naturais de relações sexuais. A Igreja Católica afirma que Maria permaneceu virgem até a sua morte. Ela nunca teve relação sexual com o seu marido José, coitado, né? Casou e não teve usufrutos. E eles dizem que ela também não teve outros filhos. Então aqui é uma doutrina que os católicos ensinam a respeito de Maria. A terceira doutrina é que Maria era livre de pecado e não sofreu os efeitos da queda. A doutrina da Imaculada Concepção afirma que ela entrou na existência humana sem mancha do pecado original, ou seja, ela não herdou culpa de Adão. Ela é um ser assim tão especial, tão sobrenatural, a semelhança de Jesus, que ela não herdou os pecados de seus pais. Então é bem complicado isso aqui, né? A base que eles têm para afirmar isso é aquela saudação, quando ela é saudada com o adjetivo, agraciada, pelo que nós vemos lá em Lucas 1:28. Maria cheia de graça.
os católicos, eles entendem que esse cheio de graça significa que ela é portadora de graça, que ela é capaz de distribuir graça aos outros. Só que a expressão cheia de graça, ela não é muito bem traduzida. A expressão melhor traduzida é agraciada, que dá o sentido de alguém que também recebeu graça, alguém que precisa de graça. É importante também os irmãos lembrar que quando Jesus nasceu ao 8º dia, Maria e José foram até o templo e fizeram ali a oferta de pombinhos ali. Por que eles precisariam fazer? Se Maria não era pecadora, então ela não precisaria fazer nada, né? Ela já está de boa ali, ela tem seus créditos diante de Deus. Então, essa é a posição católica aqui. E, para piorar a situação, tem uma quarta doutrina, que é a chamada doutrina da Assunção de Maria. O que isso significa? Significa que depois da sua vida terrestre, seu corpo e sua alma foram levados para o céu, sem sofrer os efeitos da corrupção, que é o resultado natural do pecado. Ou seja, ela foi assunta aos céus, da mesma forma que Jesus. Então, observa aqui que a doutrina católica, com relação a Maria, ela é exagerada demais, mas nós devemos evitar os exageros e nós devemos valorizá-la como mãe do nosso Senhor e também como nossa irmã em Cristo. Ok, bela resposta, irmão. Em relação ao versículo 19 do capítulo 1 de Mateus, diz que, como é que fica a situação aqui? Afinal, né, vamos ler aqui o 19 aqui, por mais uma vez. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Bom, como é que fica aqui então? Afinal de contas, Maria era casada com José ou não? No versículo 19 diz que José pretendia anular o casamento. Como é que fica essa situação aqui? Então, nós precisamos entender como é que era o casamento nos tempos de Jesus, né? Para nós analisarmos a situação aqui, no versículo 19 nós vemos uma palavra grega usada aí que significa cortejar, pedi-la em casamento, ou seja, ser prometida, estar noivo. O que acontecia no Israel antigo é algo semelhante ao que acontece com a questão do noivado na nossa cultura. Um pouco diferente, mas dá para nós ligarmos aqui. O casamento funcionava da seguinte maneira: o primeiro passo era o casal ser prometido um ao outro. Às vezes isso acontecia quando o casal ainda estava na sua infância. Os pais prometiam que um casaria com o outro e eles firmavam uma espécie de aliança. O segundo passo era eles firmar o noivado. E esse noivado aqui, ele já tinha um poder de casamento. Ele era equivalente ao casamento. Entretanto, o casal ainda não vivia na mesma casa. Quando eles firmavam esse casamento judicial, o casal então tinha o prazo de 1 ano para preparar o seu lar para depois habitar nessa casa. Foi exatamente nesse momento aqui, nessa fase, que Maria se encontrou grávida, ou seja, José estava vivendo na sua casa, Maria na casa dela, e de repente Maria ela aparece grávida diante de todos, né? Então isso é nessa fase que Maria aparece. Se nós observarmos o casamento nos tempos, aqui só para os irmãos terem uma ideia, o casamento ele era bem interessante. Um casal, depois de firmar o noivado, cada um vivia em sua casa, e a noiva ela tinha que viver preparada para o matrimônio. Porque o noivo, de acordo com a cultura, ele poderia chegar a qualquer momento juntamente com os seus amigos e ir buscar a sua noiva. E se ele chegasse ali e a noiva estivesse numa condição de despreparo, o casamento não aconteceria. Então a noiva tinha que estar preparada. É interessante que ela não sabia a hora, ela não sabia a data, não sabia o momento que o noivo ia vir. Ela simplesmente tinha que estar preparada. Nós entendendo isso, fica muito mais fácil entender a analogia que Cristo faz, dizendo que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Ou seja, o noivo vai vir a hora em que nós não sabemos, no momento em que nós não imaginamos, mas nós devemos todos estar
preparados, porque a qualquer momento ele vai vir buscar a sua noiva para o encontro nos ares. Então, entendendo aqui o contexto histórico, fica mais fácil. Então, era dentro desse contexto aqui que Maria estava, se encontrou grávida exatamente no momento do seu, vamos assim dizer, noivado, né? Uma consideração bem pobre, mas é o que dá para a gente entender aqui. O que nós observamos aqui é que José ele poderia ter rompido com Maria de acordo com a lei. Ele tinha duas possibilidades: ou ele fazia isso de forma pública, ou ele tinha também a possibilidade de fazer isso em particular. Nós vimos que ele escolheu fazer isso em particular e não de forma pública. Aqui o texto é muito claro em mostrar a questão do nascimento virginal, porque o texto diz: antes que se unissem, ou em outras versões, antes que coabitassem. O que significa isso? Aqui alguns irmãos às vezes podem não entender ainda, então vamos ser um pouquinho mais claro aqui. Antes que eles tivessem qualquer contato sexual, Maria se encontrou grávida, então, aqui nesse momento. Ok, irmão, muito bem. Vamos para mais uma pergunta agora, então. Qual a importância do nascimento virginal, então? Por que ele deveria, o Cristo, nascer de uma virgem? Seria o sexo pecado? Como assim? Será que toda vez que nós fazemos sexo com a nossa esposa, nós estamos pecando? Então, que negócio é esse, né? Aí complicou, né? Bom, a importância aqui do nascimento virginal, ela é vista em pelo menos 3 áreas que eu quero mostrar para os irmãos. A primeira área aqui é que ela mostra que a salvação, em última análise, deve vir do Senhor. Lembra em Gênesis 3,15 que Deus já havia prometido que da semente de Eva Deus enviaria alguém que iria acabar, destruir com a serpente. E então, desde o princípio, a salvação é por meio do Senhor. O Senhor, ele toma a iniciativa de salvar o homem lá no Jardim do Éden. E ao longo da história, a salvação só pode ocorrer por meio do Senhor. E aqui no nascimento virginal de Jesus fica também explícito essa ideia, que o Senhor de Deus, em última análise, ele é o responsável pela vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, parte de Deus. A primeira importância aqui do nascimento virginal. A segunda importância que tem o nascimento virginal é que ela possibilita a união da plena divindade de Cristo e da plena humanidade de Cristo em uma só pessoa. Mediante ao nascimento virginal, Cristo pôde ser plenamente humano, ou seja, herdou a humanidade de Maria, e plenamente divino. Ele continuou com a sua natureza divina, porque ele já era divino. Então esse foi o meio empregado por Deus para enviar o seu Filho ao mundo. Pensando nisso aqui, nós temos várias divergências ao longo da história da igreja, porque nós citamos aqui a dupla natureza de Cristo. E quando nós falamos dessa dupla natureza de Cristo, nós temos que voltar lá na história e relembrar que ao longo dos anos surgiram várias correntes doutrinárias ensinando coisas contrárias ao que os apóstolos ensinaram. E depois que eu terminar aqui, então, eu vou expor a questão da dupla natureza de Cristo. Depois que eu terminar aqui o livro de Mateus, terminar esse capítulo de Mateus, eu vou voltar aqui de novo, porque eu entendo que aqui é muito importante, visto que muitos crentes têm tido compreensões erradas a respeito da dupla natureza de Cristo. Alguns crentes têm defendido as mesmas ideias que os hereges do passado. Então, alerta, tome cuidado, você pode ser um desses também. Então, como é muito importante isso aqui, eu vou deixar mais para o final desse estudo. Em terceiro lugar, o nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Então, por meio do nascimento virginal, Cristo pôde entrar no mundo sem herdar
o pecado. Existe um grupo, uma corrente teológica que ensina que o pecado ele era herdado somente pelo homem e não pela mulher. Nós não cremos nisso aqui, né? Nós não defendemos essa ideia, nós não temos muito respaldo bíblico para defender tal ideia. O texto não parece sinalizar isso aqui. Se você observar aqui o Lucas 1,35, o Lucas vai escrever assim: a Maria então pondera perguntando como é que vai ser essas coisas, né, a respeito do nascimento virginal. Aí o texto diz assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, assim aquele que nascer será chamado Filho de Deus. Observe aqui que o texto diz que que em Maria iria vir o Espírito Santo e o Altíssimo iria cobrir com a sua sombra. Assim, ou seja, como consequência disso, como resultado disso, aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. Ninguém por si só pode nascer sendo Santo Filho de Deus. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos totalmente depravados. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo nasceu isenta do pecado. Por quê? Porque ele não herda aqui a pecaminosidade de Adão, porque ele foi rompido esse elo que havia entre Adão e os homens. Ele não é totalmente humano como nós. Ele não nasceu dos meios naturais, através de um pai e de uma mãe. Ele nasceu através do Espírito Santo, que é santo. Ele herdou a carne, a humanidade, através de Maria. Mas, mesmo assim, em Maria houve um poder, uma ação do Espírito Santo, uma santificação especial. E nós não sabemos como é que foi isso, nós não temos muito detalhe, mas o que o texto diz: assim, ou seja, desta forma, aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, o nascimento virginal ele é importante nesses três aspectos. Eu sei que tem mais coisas, tem assuntos mais aqui a ser tratado, mas esses três aqui apresentados, eles são suficientes para amanhã de hoje, né? Em última análise, a salvação vem de Deus. O nascimento virginal possibilita a união da divindade e da plena humanidade em uma única pessoa, e também tornou possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Muito bem, irmão. Excelente. Bom, sabemos que Maria, ela era pecadora, assim como nós, né? Maria era humana, né? Filhos de pais pecadores. Mesmo assim, alguns católicos dizem que Maria não era pecadora, né? Bom, se Maria era pecadora, por que Jesus não herdou o pecado de Maria? Boa pergunta, né? Como é que... Nós, na verdade, já respondi isso aqui no texto, mas a questão é como é que eu vou responder para um católico, então? Como é que eu respondo isso aqui para um católico? Nós já vimos que Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Maria, porque ele não é descendente direto de Adão, ele é em parte, e nós vimos que em Maria houve uma santificação. Mas os católicos, eles dizem que Maria não tinha pecado, né? Para tentar resolver essa questão. Responder para o católico aqui é algo muito fácil. Pergunta para o católico como é que Maria nasceu sem ter herdado o pecado dos seus pais. Se Maria não tinha pecado, então ela tem que também ter nascido de uma virgem também, ou algo semelhante ao que aconteceu com Jesus. Deveria ter acontecido com ela, ou ela deveria ter caído do céu. Alguma coisa deve ter acontecido. E não é isso que mostra o texto. O texto, na genealogia que nós encontramos em Lucas, nós vamos perceber que também ela era descendente de pais naturais. Então é muito fácil. Pergunta para o católico como é que ela entrou no mundo sem pecado, sem herdar a natureza pecadora do homem. O versículo 19, então, diz assim: por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Nós temos aqui a expressão homem justo.
E pesquisando essa palavra aqui no original, dá a ideia, dá a conotação de alguém que obedece à lei, de alguém que procura cumprir os estatutos, alguém que está em dia com a lei. No caso aqui, a lei mosaica. De acordo com a lei, José ele tinha direito a divórcio aqui neste caso. Por quê? Porque aparentemente ele não sabia, óbvio, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Tudo indicava que Maria havia cometido adultério. Ou seja, o rapaz não teve relação sexual com ela. De repente ela aparece grávida. O que você ia pensar? Eu ia ficar doido. Eu ia achar que minha mulher me traiu. Eu não ia pensar outra coisa. E obviamente, como José, nesse caso, ele poderia ter acionado a lei de Moisés e pedido o divórcio. Ele poderia ter feito isso secretamente, como ele fez, ou na verdade ele não fez, ele não chegou a pedir divórcio, não deu tempo. Ou ele poderia fazer isso publicamente. Mas se ele fizesse isso publicamente, ele iria colocar a vida de Maria em risco. Veja o que a lei diz a respeito dessa situação. Deuteronômio 22, 20, aí para os irmãos que gostam de anotar, e versículo 21. Então, Deuteronômio 22, versículo 20 e 21, o texto diz assim: se contudo a acusação, ou seja, essa acusação aqui no contexto é de adultério, for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ou seja, você suspeitou que ela traiu você ou alguma coisa relacionada à virgindade, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens de sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituiu-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Então Maria ela ainda estava na casa do seu pai, prometida em casamento a alguém, e ela se encontra grávida, então, por meio do Espírito Santo. José ele poderia ter acionado a lei aqui se ele quisesse. Maria poderia correr o risco de ser morta, mas era fácil provar aqui por causa da sua virgindade, e isso provavelmente livraria ela da morte. Mas José, não sabemos por que José não tomou essa atitude. Nós não entendemos por que José não fez isso, mas nós sabemos, nós podemos observar que o certo é que Deus ele preparou tudo de antemão para a realização da sua obra redentora. E até mesmo essa escolha de José, ela prova isso, o controle de Deus sobre toda a história. Porque dificilmente algum homem agiria assim depois de ter o seu orgulho ferido. Você mesmo, imagine que vocês aí, homens, qual seria a reação de vocês no lugar de José? Pedra nela. Pedra nela, pedra no coco dela. Ficaria bravo, irado. E José não. José, ele tomou uma atitude aqui justa, e ele tomou uma atitude que talvez dificilmente alguém aqui do Voxer tomaria. Então Deus ele é soberano e nada escapa do seu controle, até mesmo a escolha de José para essa função. Nós devemos então sempre louvar a Deus, entendendo que ele controla todo o universo, toda a história, e graças a Deus nós estamos aqui fazendo parte também dessa história. Amém. Irmão, como que depois de estudar tudo isso daí, nós vimos bastante falando sobre a respeito de Jesus, afinal de contas, qual é o significado do nome Jesus? Bom, vamos lá para o versículo 20 e 21, então. O texto diz assim: mas depois de ter pensado nisso, ou seja, depois que José ficou sabendo que Maria estava grávida, já estava pensando em deixá-la em secreto, mas ele estava pensando nisso. O que ele estava pensando, não sei. A Bíblia não fala. Ele estava ponderando sobre tudo isso. De repente apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Olha aqui também a expressão filho de Davi, lembrando que a ideia aqui era mostrar a descendência de Davi, para que Jesus pudesse ser reconhecido como Messias. E diz assim: não tema receber Maria como sua esposa, ou seja, não tenha medo de casar com ela, de consumar o casamento com ela,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Observe aqui que quem deu o nome ao filho de Maria e José, ou seja, José no sentido figurado aqui, foi o anjo. E ele disse o nome que Jesus, que essa criança deveria ter, e o nome é Jesus. E o texto diz, porque ele salvará o mundo. O que significa o nome Jesus? O nome Jesus é uma palavra hebraica, da palavra hebraica chamada Joshua, que após o cativeiro passou a ser chamado de Jeshua, né? Houve alguma mudança aqui depois do cativeiro pela influência dos persas, e a palavra então houve aqui uma pequena alteração, de Yehoshua para Joshua, né? O nome Jesus ele é equivalente ao nome Josué no grego. Então Jesus e Josué têm o mesmo significado, são nomes equivalentes, só mudou a pronúncia por causa da influência do cativeiro. E esse nome Jesus e Josué, eles significam Jeová é salvação. Se você observar no final do versículo, ele diz, porque ele salvará seu povo dos pecados. Obviamente, quando ele falou para José, o nome dele vai ser Jesus, José facilmente entendeu o recado. Ele vai ser o salvador do povo. Então esse nome aqui tem por finalidade mostrar que a salvação ela é obra de Jeová, de Deus. Ok, obrigado, irmão, pela resposta. No versículo 22, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que significa esta virgem? Né? Ele está falando de Maria? Ok, vamos lá então para Isaías 7,14, vamos ver a profecia propriamente dita. Vamos ver o que o texto diz aqui em Isaías 7,14. Só um momentinho para me abrir. Isa. O versículo 14 de Isaías 7 é uma profecia a respeito aqui do nascimento virginal. E Mateus aqui, ele olha para esse pronunciamento de Isaías e fala, olha, esse fato aqui de Maria aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, seu nome será chamado Emanuel. O texto diz assim, então, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Isso aqui foi omitido por Mateus. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. A pergunta que o Joel fez ela é interessante. De quem que o profeta Isaías estava falando aqui? Será que Isaías estava olhando lá para Jesus, olhando para Maria e pensando lá na frente, alguém vai ficar grávida, uma virgem vai ficar grávida e vai dar a luz a um menino e ele vai se chamar Emanuel? Não é bem assim, né? Se nós observarmos o texto aqui, o contexto todo, nós vemos do capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz assim: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém. Então Acás estava sendo atacado por dois reinos, o reino de Rezim da Síria e o reino de Peca, rei de Israel. Eles atacaram Jerusalém, mas não puderam vencer. Então informaram o rei da Síria e ele montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores das florestas agitam-se com o vento. Eles ficaram desesperados, os caras montaram acampamento, e o próximo passo de um acampamento é a invasão. Então o coração do rei ficou apavorado e também de todos os seus súditos. Então o Senhor disse ao profeta Isaías, que já estava aqui: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior
na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, ou seja, diga ao rei Acaz, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo. Que seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenhas fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-los, dividi-los entre nós e fazer o filho de Tebel reinar sobre ele. Então houve aqui um acordo entre duas nações que estavam prestes a atacar o rei. E o rei estava apavorado, obviamente. Então, assim diz o soberano Senhor: não será assim. Isto não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza vocês não resistirão. Agora observe o que acontece aqui. Dito tudo isso, o Senhor diz a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Ou seja, um sinal miraculoso comprovando que tudo isso que está sendo dito é verdade. Que seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz, ele não quis. Ele disse assim: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Deus falou para Acaz: olha, isso tudo que eu disse para vocês aqui, para que você fique calma, eu vou dar uma prova. Pede aí um sinal. Pode ser um sinal miraculoso, pode ser das maiores profundezas, das alturas mais elevadas. E Acaz, temendo ao Senhor, falou: não, eu não vou pedir nada, não vou pôr o Senhor à prova. Então o profeta Isaías disse: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Agora veja o versículo 14. Por isso mesmo o Senhor lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. E segue dizendo aqui algumas características desse Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Então observa que esse menino, quando nascer, antes que ele soubesse rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra desses dois reis que estavam tentando invadir, lutar contra o rei Acaz, ficaria então deserta. De que maneira o Senhor faria isso? Traria o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Então aqui nós temos o contexto todo da profecia de Isaías 7,14, e ao olhar para isso aqui, nós não conseguimos localizar a pessoa de Cristo aqui. Isso se cumpriu naquele tempo, ou seja, 700 anos antes de Cristo. Isso aqui já é uma profecia que se cumpriu lá, portanto não faz referência aqui à pessoa de Cristo diretamente. Essa questão da virgem ficar grávida, é importante lembrar aqui, ressaltar aos irmãos, que a palavra virgem em hebraico, ela não significa virgem como na língua portuguesa. Virgem não é uma pessoa que não teve relações sexuais. A palavra virgem pode ser também traduzida por moça, e deve ser traduzida por moça aqui. O que aconteceu aqui é que Isaías, ele havia perdido a sua esposa, e agora ele já estava com uma nova esposa, uma nova moça. E esse sinal da gravidez aqui seria um dos filhos de Isaías que iria nascer. Então a esposa de Isaías iria ficar grávida, iria dar à luz a um filho, e quando esse menino nascesse, então, quando ele tivesse a idade de rejeitar o que é certo e errado, Deus então destruiria os dois povos aqui. Então essa profecia, ela se trata do filho descendente do profeta Isaías e não do Messias. Mas é importante lembrar que lá no Novo Testamento, Mateus diz que esse texto se refere ao menino Jesus. Como é que nós entendemos aqui então? O que eu digo é que quando Isaías escreveu isso aqui, ele não estava pensando na pessoa de Cristo. Entretanto,
aqui usando o que nós chamamos de sensus plenior, quando ele fez essa profecia, ele só estava pensando naquele momento, mas Deus usou essa profecia para indicar um acontecimento futuro na época de Cristo. Isaías não sabia o que ele estava falando, se referiria ao Messias, mas Deus usou esse texto. Como é que nós sabemos disso? Porque Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele olhou para esse texto aqui e falou assim: esse era o sinal de que Deus enviaria o Salvador, o Emanuel, que estaria conosco. Então, como os discípulos, como Mateus, ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha essa autoridade de fazer isso. Nós não temos autoridade para fazer isso que Mateus fez. Existe um livro chamado Uma Vida com um Propósito, muito famoso, e Rick Warren, ele usa esse método. Ele quer abordar um assunto, quer abordar um texto, um tema, ele então usa alguns textos isolados que estão totalmente fora do seu contexto. E quando ele foi questionado, a resposta foi: os apóstolos fizeram a mesma coisa com as profecias de Jesus, então, obviamente, eu também posso fazer. Só que há um detalhe: que o Warren não é inspirado pelo Espírito Santo, não é inspirado por Deus, então ele não pode fazer isso. E isso os irmãos vão perceber também ao decorrer de Mateus, outras profecias que têm duplo cumprimento. Aquele, por exemplo, que diz que do Egito chamei o meu filho. Se você observar ali, está se referindo a Israel quando estava no Egito. Mas Mateus, quando olhou para isso, ele disse, está se referindo a Jesus, que depois da fuga da morte dos meninos, ele foi para o Egito e depois ele retornou. Então aqui, só respondendo, Isaías não pensou em falar a respeito de Maria e Jesus, mas a profecia ela estava no sensus plenior, ou seja, estava além do seu conhecimento. Ele só enxergou até ali, mas havia algo ainda que Isaías não estava vendo, que era o cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Ok, muito obrigado, irmão. E estamos chegando ao final desse estudo, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 23.